O milionário perigoso persegue a mendiga negra que o viúvo brasileiro acolheu. O que começou como uma fuga desesperada virou manchete de jornal, sussurro nas ruas e choque nas redes sociais. Isabela, uma jovem negra misteriosa e sem rumo, desapareceu da vida luxuosa e sufocante, ao lado do empresário Rodrigo, o homem poderoso que domina não só negócios, mas a sua liberdade. Numa madrugada de tempestade feroz, com trovões que rachavam o céu e a chuva cortando o rosto, Isabela bateu à porta da prisão dourada que era seu casamento. Com as mãos tremendo, o coração galopando como nunca antes, ela se lançou no escuro, buscando um sopro de ar fresco que lhe fosse dado pela vida pela primeira vez. Ela se tornou uma figura enigmática a vagar pelas ruas, uma mendiga que ninguém entendia, até que seus passos a levaram até João Carlos, um veterinário viúvo, homem simples, dono de um sorriso tímido e um coração mole que nunca negaria abrigo a quem precisasse. João, pai dedicado da pequena. Logo a casa que era refúgio transformou-se em um campo minado. Vizinhos olhavam desconfiados. Olhares se tornaram armas invisíveis. A tensão preenchia cada cômodo com um ar pesado de medo. Isabela, por sua vez, tentou se levantar do chão pisoteado. Cada passo era uma luta contra os fantasmas do passado, as correntes da culpa e o peso da fuga. Ela descobria uma força quase inacreditável em pequenos gestos, um café compartilhado, uma noite de silêncio aconchegante. Uma risada tímida de Sofia, mas o perigo se aproximava, uma sombra longa e negra que não desistia. E em meio a essa guerra silenciosa, Isabela começou a sentir o nó apertando na garganta. Deveria ficar para proteger quem ela amava agora? Ou se afastar para não os arrastar para o abismo? Enquanto isso, segredos obscuros sobre Rodrigo começavam a emergir aos poucos. Seus impérios financeiros, construídos sobre fraudes e manipulações, estavam prestes a ruir. Prisão? Escândalo? Parece que a queda do milionário feroz? Mas será que isso traria paz ou só abriria uma nova ferida? Isabela segura um futuro que ninguém sabe direito o que vai virar. A liberdade que conquistou é frágil como vidro, mas atrás dela o amor inesperado que encontrou é um fogo que não se apaga fácil. O que ela escolherá? O que o destino reserva para esse triângulo explosivo de almas tão diferentes e tão conectadas? A resposta está tão escondida quanto o segredo que mexe com tudo, e mal começamos a desvendar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabela estava de pé na sala escura. A luz fraca mal iluminava seu rosto cansado. A casa modesta ao redor parecia viva. As sombras dançavam nas paredes enquanto seus pensamentos vagavam. Havia uma paz precária ali, mas o peso do passado ainda a seguia, como um perfume inconfundível que não se dissipava. João Carlos entrou com um jogo de sopa quente. O vapor não só aquecia a mistura, mas também o ar em seu redor, dando um alívio momentâneo. Sofia, sentada no chão, montava um quebra-cabeça colorido, seus olhos brilhando de curiosidade. Apenas alguns dias haviam se passado desde que Isabela entrara em suas vidas, mas aquele refúgio já pulsava de sentimentos complicados, esperança, medo e amor.
Mas na madrugada seguinte, o clima seria diferente. Enquanto a cidade dormia, um som estrondoso cortou a tranquilidade da noite. Um vidro quebrou, um grito ecoou pela noite. Sofia estava paralisada, seus olhos arregalados. Um homem alto e ameaçador estava à porta, os ombros largos e expressão cerrada. Era Rodrigo, o milionário, a fúria brilhando em seus olhos. Isabela! Ele rugiu, sua voz profunda fazendo as paredes tremerem. Você não pode se esconder para sempre. João se posicionou na frente de Isabela, o coração disparado. Saia da nossa casa, disse, sua voz firme, apesar do terror que sentia. Mas Rodrigo parecia imperturbável. Ele apenas sorriu, um sorriso que espelhava o controle de quem tinha tudo para perder. E então tudo desmoronou. Assim que Rodrigo deu um passo à frente, uma sombra disparou da esquina da rua. Um outro homem emergiu mais rápido. Saiam da frente! Gritou. E antes que alguém pudesse reagir, um tiro disparou. O som ecoou como um trovão, seguida por um grito estridente que não pertencia a Rodrigo, mas sim ao homem que viera em seu auxílio. O corpo caiu e um silêncio mortal pairou sobre o ambiente. Isabela ficou em choque, seus olhos fixos na cena. João a puxou para trás, mas era tarde demais e pânico tomou conta, enquanto sofriam para entender o que acabara de acontecer. Sofia, vá para o quarto, João gritou, mas a menina estava paralisada, a mente confusa. Rodrigo caiu no chão, um brilho de dor e surpresa em seu olhar. O homem que atirara desaparecera na mesma velocidade que aparecera, e a cidade despertava lentamente ao redor deles, rostos aparecendo nas janelas, murmurando, apontando e sussurrando acusações. Isabela sentiu um nó apertar em sua garganta. O que estava acontecendo? Rodrigo, o homem que a aprisionara, agora no chão como qualquer mortal, a realidade que conhecia estava se desintegrando à sua frente. O que era ele de fato? Um vilão? Um homem em busca de controle? Ou apenas um produto de um mundo de poder e corrupção? Ela não sabia. E o que era agora para ela e João? A vida que estavam tentando construir, a pequena paz que encontraram, tudo estava prestes a desmoronar. Havia mais segredos, e a tempestade que parecia ser uma luta de um homem comum contra outro, agora estava escancarando um abismo de incerteza. Isabela olhou para João, a expressão carregada de perguntas sem resposta. Nunca pensou que a fuga a levaria a uma situação tão apocalíptica. O que a vida ainda reservaria para eles? As perguntas ecoavam enquanto a noite se tornava dia na cidade, e uma nova história se desenhava, cheia de perigos e revelações. A batalha definitivamente havia começado, mas quem realmente seria o inimigo? A resposta, em meio ao caos, parecia mais distante do que nunca. Enquanto a confusão tomou conta da sala, Isabela estava paralisada. O corpo de Rodrigo no chão, com uma ossa de sangue formando um halo ao redor dele, parecia absorver toda a luz da casa. João estava ao seu lado, a fúria e o medo estampados em seu rosto. Sofia, ainda congelada no chão, parecia estar em estado de choque. O grito que parecia tão distante cortava o ar denso e a cidade ecoou. Isabela olhou para João, os olhos dele refletindo questionamentos não ditos. O medo reverberava no silêncio, mas havia algo mais profundo, algo que ela não conseguia colocar em palavras. O que isso significava para eles? Rodrigo era um monstro, mas agora ele estava à mercê da morte. O que vamos fazer? Isabela murmurou, sua voz quase um sussurro. Não esperava uma resposta. O peso da situação estava além de qualquer resposta fácil. João tomou a dianteira, servindo de escudo.
Precisamos chamar a polícia, temos que. Mas antes que pudesse completar a frase, um som estrondoso ressoou do lado de fora. As portas da frente foram arrombadas, batendo com força nas paredes. Vários homens, todos vestidos de preto, entraram na casa como uma onda avassaladora. Não eram policiais. A intensidade em seus olhares mostrava que eram algo muito diferente. Mas uma figura se destacou. Uma mulher, alta e de cabelos curtos, com um olhar que exibia uma mistura de determinação e frieza. Miriam, Isabela exclamou, reconhecendo-a imediatamente. Sua antiga mentora, alguém que representava tudo que Isabela tentava fugir. O choque ficou estampado no rosto de João. Enquanto Sofia, assustada, só queria entender. Você não deveria estar aqui, Isabela gritou, seu pânico crescendo. O que Miriam estava fazendo ali? Sua presença era uma tempestade em meio ao caos instaurado. E você não deveria ter fugido. Miriam respondeu, a voz ressoando na sala como um trovão. Mas agora que estou aqui, não podemos deixar isso terminar assim. Os homens se espalharam rapidamente, fixando os olhares na cena caótica. Rodrigo, mesmo caído, parecia um rei deposto. Mas havia um mar de revelações nas palavras de Miriam que Isabela não compreendia. O passado que ela pensou ter deixado para trás voltou avassalador. Levante-se, Rodrigo. Precisamos conversar. Miriam ordenou, e estranhamente, ela parecia ter um controle difícil de ignorar. O corpo de Rodrigo começou a se mover. O que estava acontecendo? Você? Você é amigo dele? João gaguejou, enquanto a tensão se tornava quase palpável no ar. Não exatamente, Miriam respondeu, olhando para João como se o avaliasse. Sou parte de uma coisa muito maior. Antes que pudesse explicar, um terceiro barulho estrondoso ecoou. Desta vez uma explosão vinda da entrada da casa. A estrutura inteira estremecera e as luzes piscaram. O som foi seguido por gritos de pânico do lado de fora. Isabela sentiu o chão sob seus pés tremer. O medo agora não era só dela. O que está acontecendo, Dá? Ela estava confusa, o coração acelerado. Tudo na sua vida estava se desintegrando. Não havia mais segurança, não havia paz. Miriam olhou, um sorriso misterioso se formando em seus lábios. Precisamos ir. Isso é apenas o começo. Com essas palavras, Isabela percebeu a verdade. A vida dela nunca foi apenas sobre fugir de Rodrigo. Era sobre um mundo muito mais profundo, uma rede de intrigas que ela mal tinha testemunhado. Naquele momento, com cada segundo passando, a batalha estava se desenrolando, mas não apenas entre Rodrigo e João. Havia forças em jogo que ela nunca sonhou que existissem. Enquanto tudo ao redor desmoronava, o futuro se tornava nebuloso. Havia muitas perguntas, e no fundo, uma certeza horrível. Cada escolha a levaria mais fundo na escuridão. E ela tinha que decidir: seguir Miriam ou lutar pelo novo começo que acreditava ter encontrado. O que fazer quando as sombras do passado cercam a única luz que restou? Isabela sentiu o coração acelerado enquanto Miriam a encarava. A tensão na sala era palpável. O que ela estaria fazendo ali? E por que parecia tão segura, como se estivesse no controle da situação? Precisamos ir. Isso é apenas o começo. As palavras de Miriam reverberaram como um eco, mas o que exatamente estava começando? Antes que alguém pudesse formular uma resposta, as luzes começaram a piscar, e o chão tremeu sob seus pés novamente. O ar parecia eletrificado, uma pressão crescente que deixava todos inquietos. João olhou para Isabela, o medo evidente em seu olhar. Isabela, você não pode ir com ela. Não sabemos o que ela quer. Sua voz estava alta, quase um grito, misturando desespero e preocupação. E então tudo aconteceu em um instante. Um forte clarão surgiu da porta da frente, seguida por um som ensurdecedor. A explosão que se seguiu parecia engolir a casa inteira,
transformando tudo em caos. As janelas se estilhaçaram em uma chuva de cristal, enquanto paredes tremiam como se fossem feitas de papel. Isabela se jogou ao chão, puxando João e Sofia para perto, mas a força do impacto arremessou longe. Ela sentiu uma dor aguda no braço. O que parecia um abrigo agora era um campo de batalha. Um grupo de homens em traje militar avançou pela entrada, suas expressões frias e calculadas. Mas foi um gesto em particular que congelou Isabela. Miriam, em vez de correr ou recuar, levantou a mão, como se estivesse chamando aqueles homens. "Estou aqui, estou a salvo", ela gritou, e as sombras dos intrusos se dividiram em reverência. Joaquim, o braço direito de Rodrigo, apareceu entre os homens, um sorriso cruel estampado em seu rosto. "Então você finalmente decidiu mostrar sua verdadeira lealdade, Miriam. Não pensei que conseguiria nos encontrar tão rapidamente." Cada palavra dele cortou o ar como uma lâmina afiada, e Isabela sentiu um nó se formar em seu estômago. O que estava acontecendo? Miriam era amiga de Rodrigo. O passado que Isabela pensou ter deixado para trás a estava perseguindo com uma ferocidade avassaladora. João, tenso, olhava para Isabela, sem entender. "Ela estava te ajudando, Isabela." Seu tom era de confusão e traição. Mas a verdade mais sombria se desenrolava. Miriam, com um sorriso que misturava alegria e desdém, virou-se para Rodrigo, que estava deitado no chão, a expressão fogosa, mas o corpo incapaz de se mover. "Você acha que isso é um jogo? Você nunca entendeu, Rodrigo. Você nunca teve controle sobre nós." As palavras dela eram flechas, cravando-se no peito de Isabela. "Você tá com ele?" Isabela mal conseguiu formar a pergunta. Seu mundo começava a desmoronar. Afinal, quem era Miriam? A resposta veio em um momento inesperado. Miriam, com um movimento brusco, revelou uma arma. "Isabela, você não entende. Eu sou a única que pode te salvar." As palavras a atingiram como um golpe, e o chão a girou sob seus pés. Rodrigo, o vilão que ela temia, agora estava ao lado dela, enquanto Miriam, a mulher que ela admirava, virava a verdadeira traidora. Você me enganou!" Isabela gritou, sua voz perdida em meio ao caos. "As coisas nunca são o que parecem, minha querida", Miriam disse, sua voz suave, mas com um frio letal. "E agora, escolher é a única saída." Isabela sentiu seu coração disparar, lembranças de confiança e apoio se dissipando como fumaça. O que ela faria agora se tornou um pano de fundo desvanecido, enquanto a única luz à sua frente estava se apagando rapidamente. A sala agora um inferno, e as verdades se revelem, entrelaçadas em corrupção e traição. E no meio daquela tempestade, uma pergunta horrenda ecoou em sua mente. Até onde ela estaria disposta a ir para sobreviver? O que mais poderia estar escondido nas sombras? As respostas capturaram seu pensamento e, em um suspiro pesado de incerteza, ela percebeu. A verdadeira luta estava apenas começando. Isabela sentiu o coração aos berros dentro do peito, a mão de Miriam armada em sua frente, um misto de traição e desespero tomando conta de suas entranhas. João, ao lado dela, estava pálido, mas determinado. "Não, não confia nela, Isabela!" Suas palavras eram como fios no meio da tempestade que se desenrolava. Rodrigo, caído no chão, parecia um mero espectador neste teatro de sombras e traição. Miriam não se movia, fixando o olhar em Rodrigo, que tentava se levantar. "Você não pode me parar assim, Miriam", ele rosnou, a voz abafada de dor. Mas uma centelha de algo inumano cruzou os olhos de Miriam. De repente, em um movimento rápido,
Ela apontou a arma não para Rodrigo, mas para Isabela. Se você não me seguir agora, isso vai acabar muito mal para todos nós, ela disse, a calma na voz dela cortando a angústia no ar. O choque levou um segundo para se instalar. Você tá brincando? Isabela mal conseguiu articular, sua cabeça girando, tentando compreender a reviravolta. João se preparou para avançar, mas Isabela segurou seu braço, a verdade começando a fazer sentido. Qualquer um que se atrevesse a cruzar o caminho de Miriam parecia ter um destino sombrio, mas quando tudo parecia perdido, algo mudou no ambiente. O estalo de galhos foi ouvido do lado de fora, seguido de uma luz intensa, como se o céu estivesse se abrindo. Um grupo de homens com uniformes militares e armas pesadas se aproximava da casa, mas não eram apenas quaisquer soldados. Eles pareciam mais como uma força de elite, preparados para uma guerra. É hora de você escolher, Isabela. Miriam insistiu, ignorando os novos participantes. O que você decidir agora determinará a vida de muitos. O peso da ameaça estava claro, mas era o passado dela que permaneceu como sombra. Isabela estava paralisada. As memórias de sua vida ao lado de Rodrigo, esse homem controlado e manipulador, interligadas com a figura comum de João e a segurança que ela achava que tinha encontrado. Por que você está fazendo isso? Isabela perguntou em um sussurro, a voz fraca, revelando a fragilidade que teimava em se manter. E foi aí que Miriam fez uma revelação que cortou o ar. Rodrigo nunca foi o que pareceu. Ele não só controla o que você vê, é mais poderoso do que você imagina. A sua liberdade estava apenas começando a se separar de todas as correntes que ele tece. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade quase hipnótica. Neste momento, Rodrigues, com a voz distante, comentou: "Ah, minha querida Miriam, você sempre foi muito otimista. A liberdade está no caminho de quem realmente está jogando." E naquele instante, a expressão de Rodrigo começou a mudar. Ele não estava apenas ferido. Havia uma ferocidade nas profundezas dele que estava se manifestando. Então, de repente, uma explosão ocorreu do lado de fora, misturando-se à luz ofuscante. As janelas da casa estouraram, o vento frio da noite invadindo o espaço. A mesa se virou, as cadeiras deslizaram e o chão tremeu novamente. Um terror indescritível tomou conta de Isabela. Então as portas se abriram com um estrondo e uma figura familiar surgiu entre a fumaça. Era Davi, o irmão mais novo de Isabela, que ela acreditava estar longe e seguro. "Isabela!" ele gritou, atravessando a sala, os olhos arregalados com um misto de alívio e medo. Ela ficou paralisada, seu coração parando. "Davi, o que você está fazendo aqui?" As lágrimas começaram a escorregar de seus olhos, um turbilhão de emoções tomando conta dela. "Eu não sabia onde mais ir. Eles estão atrás de mim, Isabela." Davi olhou para a cena caótica, percebendo a gravidade do que estava acontecendo, e foi quando tudo virou de cabeça para baixo. Miriam olhou para Davi com uma expressão de reconhecimento. "Então você é o irmão que ela sempre quis proteger. Não podemos deixar que você morra assim. Como você?" "Ah, Dominico." Isabela não conseguiu terminar a pergunta. Ela mal conseguia acompanhar o fluxo de eventos. Era como se tudo, de repente, tivesse conectado de uma maneira que ela não entendia. Miriam seguiu. "As coisas estão além de nós. E você, minha querida, vai precisar enfrentar o seu verdadeiro legado." O olhar dela era tão feroz quanto controlado. "Agora você decidirá, seguir meu caminho ou continuar neste desastre." Isabela, cercada por um mar de escolhas, sentiu-se perdida novamente. Davi estava ali, a verdade de sua vida amalgamada a todas as mentiras.
Então ela percebeu. A liberdade que ela pensou ter conquistado podia estar mais presa do que nunca, mas uma nova batalha estava prestes a começar. E a pergunta mais dolorosa de todas ecoou em sua mente. Realmente havia um caminho de volta? Isabela estava paralisada, o coração disparado e as emoções fervilhando. Davi, seu irmão, tinha surgido em meio ao caos, e isso a fez sentir que ainda havia um fio de esperança. Mas a tensão aumentava, e em poucos segundos, tudo poderia se desmoronar novamente. Davi, você não deveria estar aqui, ela exclamou, sua voz cheia de preocupação. Ele parecia tão assustado, com os olhos arregalados, como se estivesse fugindo de fantasmas. Eu não sabia o que fazer. Eles estão atrás de mim. Aquelas pessoas. Miriam! João cortou Davi, a voz firme, mas o pânico era visível em seus olhos. Eu não confio nela. Ele avançou, tentando colocar-se entre Isabela e a antiga mentora. João, não estou aqui para te machucar. Na verdade, você deve ouvir o que vou dizer. Miriam insistiu, sua arma ainda em punho, mas agora dirigida para o chão. A situação é muito mais grave do que imaginamos. Mas antes que pudesse continuar, um novo estrondo irrompeu. A casa tremeu e o barulho ecoou como um trovão no ar frio. Isabela viu a luz do sol se apagar por um instante, como se tudo estivesse sendo tragado. Então, do lado de fora, uma segunda explosão moldou suas sombras. Uma fachada de construção próxima à casa desmoronou em meio a uma nuvem de poeira e destroços. Não pode ser! Davi gritou, os olhos cheios de terror. Ele se virou para Isabela, como se perguntasse se tudo isso era real. Vamos, temos que sair. João ordenou, toda a firmeza que ele podia reunir. Miriam puxou Isabela pela mão. Rápido, não temos tempo. E, em meio ao tumulto, as coisas começaram a fazer sentido de uma maneira horrível. O caos era mais do que uma perseguição. Era uma operação bem orquestrada de repressão. Isabela sentiu um peso muito maior em seus ombros. Quando Miriam os puxou para fora da casa em ruínas, os gritos da cidade se tornaram quase ensurdecedores. Os homens de Rodrigo erguiam suas armas, prontos para atacar se necessário. Haja rápido, eles já estão aqui! Miriam gritou enquanto tentava encontrar uma rota de fuga, mas um elemento não previsto apareceu então, algo que ninguém poderia ter imaginado. Um dos soldados, que parecia um dos mais velhos da tropa, tomou a frente e gritou: "É hora de parar essa bagunça!" E, para surpresa de todos, ele jogou sua arma ao chão. A expressão de seu rosto, mudando de feroz a um olhar de desespero genuíno. "Não sou seu inimigo. Larguem essa situação. É um grande mal-entendido." Ele se virou, os olhos fixos em Rodrigo, que estava na porta, com um semblante horrorizado, ainda se recuperando da cena do ataque. As palavras ecoaram, um momento de pausa se estendeu e a tensão diminuiu por instantes. Mas a sala cheia de homens armados agora se tornou um campo de batalha e a reviravolta estava tão perto. Você estava dentro!" Rodrigo se proferiu, seu olhar feroz agora mudando para um choque palpável. Isabela franziu a testa, não entendendo a conexão. "Sim", o soldado gritou, "estamos todos presos em um jogo que não escolhemos. Você sempre foi um monstro, Rodrigo." A revelação tomou conta da sala. Isabela respirava com dificuldade. "Você conhece Rodrigo, não é?" Ela perguntou, sentindo a confusão a envolvê-la. O soldado acenou afirmativamente. "Fui parte do seu esquema até que percebi que ele estava acabando comigo também. Nós temos que escapar, temos que acabar com isso de uma vez por todas." As palavras dele chocaram Isabela, como um comparsa de Rodrigo agora clamava por ajuda. Mas antes que Anibari pudesse processar, um tiro disparou. A bala atingiu o soldado e ele caiu no chão. A expressão de dor estampada em seu rosto. O caos voltou a reinar,
E Isabela soltou um grito, o corpo paralisado com o que acabara de testemunhar. Ela não sabia se estava em um pesadelo que não acabava, ou se o destino tinha um plano sombrio. A situação havia mudado drasticamente e o passado que a perseguia agora se misturava a um presente caótico. A única certeza era que haviam segredos muito mais profundos escondidos entre eles. E ninguém estava seguro. Isabela, vamos! João puxou-a pela mão, mas era difícil pensar. O que aconteceria agora? O que realmente sabiam um do outro? Enquanto corria, seu coração acelerava, aguardando o que mais poderia acontecer em meio a tanta confusão. E a pergunta ecoava. O que mais estava oculto neste pesadelo? Isabela estava paralisada, o coração disparado e as emoções fervilhando. Davi, seu irmão, tinha surgido em meio ao caos, e isso a fez sentir que ainda havia um fio de esperança. Mas a tensão aumentava, e em poucos segundos, tudo poderia se desmoronar novamente. Davi, você não deveria estar aqui, ela exclamou, a voz cheia de preocupação. Ele parecia tão assustado, com os olhos arregalados, como se estivesse fugindo de fantasmas. Eu não sabia o que fazer. Eles estão atrás de mim. Aquelas pessoas. Miriam, João cortou Davi, a voz firme, mas o pânico era visível em seus olhos. Não confio nela. Ele avançou, tentando colocar-se entre Isabela e a antiga mentora. João, não estou aqui para te machucar. Na verdade, você deve ouvir o que vou dizer. Miriam insistiu, sua arma ainda em punho, mas agora direcionada para o chão. A situação é muito mais grave do que imaginamos. Mas antes que pudesse continuar, um novo estrondo irrompeu. A casa tremeu e o barulho ecoou como um trovão no ar frio. Isabela viu a luz do sol se apagar por um instante, como se tudo estivesse sendo tragado. Então, do lado de fora, uma segunda explosão moldou suas sombras. Uma fachada de construção próximo à casa desmoronou em meio a uma nuvem de poeira e destroços. Não pode ser! Davi gritou, os olhos cheios de terror. Ele se virou para Isabela, como se perguntasse se tudo isso era real. Vamos, temos que sair. João ordenou, toda a firmeza que ele podia reunir. Miriam puxou Isabela pela mão. Rápido, não temos tempo. E em meio ao tumulto, as coisas começaram a fazer sentido de uma maneira horrível. O caos era mais do que uma perseguição, era uma operação bem orquestrada de repressão. Isabela sentiu um peso muito maior em seus ombros. Quando Miriam nos puxou para fora da casa em ruínas, os gritos da cidade se tornaram quase ensurdecedores. Os homens de Rodrigo erguiam suas armas, prontos para atacar se necessário. Haja rápido, eles já estão aqui, Miriam gritou, enquanto tentava encontrar uma rota de fuga. Mas um elemento não previsto apareceu então, algo que ninguém poderia ter imaginado. Um dos soldados, que parecia um dos mais velhos da tropa, tomou a frente e gritou: "É hora de parar essa bagunça." E, para surpresa de todos, ele jogou sua arma ao chão, a expressão de seu rosto mudando de feroz a um olhar de desespero genuíno. "Não sou seu inimigo. Larguem essa situação. É um grande mal-entendido." Ele se virou, os olhos fixos em Rodrigo, que estava na porta, com um semblante horrorizado, ainda se recuperando da cena do ataque. As palavras ecoaram. Um momento de pausa se estendeu e a tensão diminuiu por instantes. Mas a sala cheia de homens armados agora se tornou um campo de batalha, e a reviravolta estava tão perto. Você estava dentro, Rodrigo se proferiu, seu olhar feroz agora mudando para um choque palpável. Isabela franziu a testa, não entendendo a conexão. Sim, o soldado gritou. Estamos todos presos em um jogo que não escolhemos. Você sempre foi um monstro, Rodrigo. A revelação tomou conta da sala. Isabela respirava com dificuldade. Você conhece Rodrigo, não é? Ela perguntou, sentindo a confusão a envolvê-la.
O soldado acenou afirmativamente. Fui parte do seu esquema. Até que percebi que ele estava acabando comigo também. Nós temos que escapar. Temos que acabar com isso de uma vez por todas. As palavras dele chocaram Isabela. Como um comparsa de Rodrigo agora clamava por ajuda. Mas antes que a pessoa pudesse processar, um tiro disparou. A bala atingiu o soldado e ele caiu no chão, a expressão de dor estampada em seu rosto. O caos voltou a reinar e Isabela soltou um grito, o corpo paralisado, com o que acabara de testemunhar. Ela não sabia se estava em um pesadelo que não acabava ou se o destino tinha um plano sombrio. A situação havia mudado drasticamente e o passado que a perseguia agora se misturava a um presente caótico. A única certeza era que haviam segredos muito mais profundos escondidos entre eles, e ninguém estava seguro. João puxou-a pela mão, mas era difícil pensar. O que aconteceria agora? O que realmente sabiam um do outro? Enquanto corria, seu coração acelerava, aguardando o que mais poderia acontecer em meio a tanta confusão. E a pergunta ecoava: o que mais estava oculto neste pesadelo? Então tudo começou a desmoronar. As paredes ao redor estremeceram com uma nova explosão que fez a terra tremer. Em meio à fumaça, uma figura conhecida surgiu da penumbra. Era Rodrigo, ereto, mas seu olhar era diferente. Uma mistura de dor e fúria. Você não entende, Isabela. Eu sou o único que pode te salvar de tudo isso. Ela parou, o choque inundando seu corpo. O que estava acontecendo? O homem que a aprisionou estava lançando luz sobre tudo com aquela única revelação. E o que isso significava para ela? A resposta que nunca esperou ecoou na sua mente, transformando tudo em um labirinto de incertezas. O jogo apenas começara. Isabela estava paralisada, o coração disparado e as emoções fervilhando. Davi, seu irmão, tinha surgido em meio ao caos, e isso a fez sentir que ainda havia um fio de esperança. Mas a tensão aumentava, e em poucos segundos, tudo poderia se desmoronar novamente. Davi, você não deveria estar aqui, ela exclamou, a voz cheia de preocupação. Ele parecia tão assustado, com os olhos arregalados, como se estivesse fugindo de fantasmas. Eu não sabia o que fazer. Eles estão atrás de mim, aquelas pessoas. João cortou Davi, a voz firme, mas o pânico era visível em seus olhos. Eu não confio nela. Ele avançou, tentando colocar-se entre Isabela e a antiga mentora. João, não estou aqui para te machucar. Na verdade, você deve ouvir o que vou dizer. Miriam insistiu, sua arma ainda em punho, mas agora direcionada para o chão. A situação é muito mais grave do que imaginamos. Mas antes que pudesse continuar, um novo estrondo irrompeu. A casa tremeu e o barulho ecoou como um trovão no ar frio. Isabela viu a luz do sol se apagar por um instante, como se tudo estivesse sendo tragado. Então, do lado de fora, uma segunda explosão moldou suas sombras. Uma fachada de construção próxima à casa desmoronou em meio a uma nuvem de poeira e destroços. Não pode ser! Davi gritou, os olhos cheios de terror. Ele se virou para Isabela, como se perguntasse se tudo isso era real. Vamos, temos que sair, João ordenou, toda a firmeza que ele podia reunir. Miriam puxou Isabela pela mão. Rápido, não temos tempo. E em meio ao tumulto, as coisas começaram a fazer sentido de uma maneira horrível. O caos era mais do que uma perseguição, era uma operação bem orquestrada de repressão.
Isabela sentiu um peso muito maior em seus ombros. Quando Miriam os puxou para fora da casa em ruínas, os gritos da cidade se tornaram quase ensurdecedores. Os homens de Rodrigo erguiam suas armas, prontos para atacar se necessário. "Haja rápido, eles já estão aqui!" Miriam gritou, enquanto tentava encontrar uma rota de fuga. Mas um elemento não previsto apareceu então. Algo que ninguém poderia ter imaginado. Um dos soldados, que parecia um dos mais velhos da tropa, tomou a frente e gritou: "É hora de parar essa bagunça." E, para a surpresa de todos, ele jogou sua arma ao chão. A expressão de seu rosto mudando de feroz a um olhar de desespero genuíno. "Não sou seu inimigo. Larguem essa situação. É um grande mal-entendido." Ele se virou, os olhos fixos em Rodrigo, que estava na porta, com um semblante horrorizado, ainda se recuperando da cena do ataque. As palavras ecoaram, um momento de pausa se estendeu, e a tensão diminuiu por instantes. Mas a sala cheia de homens armados agora se tornou um campo de batalha, e a reviravolta estava tão perto. Você estava dentro?" Rodrigo se proferiu, seu olhar feroz agora mudando para um choque palpável. Isabela franziu a testa, não entendendo a conexão. "Sim," o soldado gritou. "Estamos todos presos em um jogo que não escolhemos. Você sempre foi um monstro, Rodrigo." A revelação tomou conta da sala. Isabela respirava com dificuldade. "Você conhece Rodrigo, não é?" ela perguntou, sentindo a confusão a envolvê-la. O soldado acenou afirmativamente. "Fui parte do seu esquema, até que percebi que ele estava acabando comigo também. Nós temos que escapar, temos que acabar com isso de uma vez por todas." As palavras dele chocaram Isabela. Como um comparsa de Rodrigo agora clamava por ajuda. Mas antes que anyone pudesse processar, um tiro disparou. A bala atingiu o soldado e ele caiu no chão, a expressão de dor estampada em seu rosto. O caos voltou a reinar e Isabela soltou um grito, o corpo paralisado com o que acabara de testemunhar. Ela não sabia se estava em um pesadelo que não acabava ou se o destino tinha um plano sombrio. A situação havia mudado drasticamente e o passado que a perseguia agora se misturava a um presente caótico. A única certeza era que haviam segredos muito mais profundos escondidos entre eles, e ninguém estava seguro. "Isabela, vamos!" João puxou-a pela mão, mas era difícil pensar. O que aconteceria agora? O que realmente sabiam um do outro? Enquanto corria, seu coração acelerava, aguardando o que mais poderia acontecer em meio a tanta confusão. E a pergunta ecoava: o que mais estava oculto neste pesadelo? Então, tudo começou a desmoronar. As paredes ao redor estremeceram com uma nova explosão que fez a terra tremer. Em meio à fumaça, uma figura conhecida surgiu da penumbra. Era Rodrigo, ereto, mas seu olhar era diferente, uma mistura de dor e fúria. "Você não entende, Isabela. Eu sou o único que pode te salvar de tudo isso." Ela parou, o choque inundando seu corpo. O que estava acontecendo? O homem que a aprisionou estava lançando luz sobre tudo com aquela única revelação. E o que isso significava para ela? A resposta que nunca esperou ecoou na sua mente, transformando tudo em um labirinto de incertezas. O jogo apenas começara. Isabela estava paralisada, o coração disparado e as emoções fervilhando. A imagem de Rodrigo, caído no chão, misturava-se com o terror que o cercava, e Davi, seu irmão, estava ali, bem diante dela. A casa em ruínas pulsava com o eco de explosões e gritos, mas a figura de Rodrigo, erguida e cheia de furor, a mantinha cativa. A última coisa que ela esperava ouvir era que ele, o homem que a aprisionou, pudesse ser sua única chance de escapar. "Escute!" Rodrigo gritou, a voz tensa,
quase desesperada. Você não sabe a verdade. Há algo muito maior em jogo. Eu sei o que está acontecendo. Isabela não sabia o que pensar. O que ele queria dizer? Mas antes que ela pudesse abrir a boca, outro soldado se ergueu no fundo da sala. Era um militar em uniforme preto, com marcas de sangue e poeira em seu rosto. Mas seu olhar era decidido. Rodrigo, você vai acabar com tudo isso. É o seu fim. Os corações começaram a disparar, enquanto o caos se desenrolava. Cada palavra parecia mais poderosa do que a explosão que os rodeava. Isabela sentiu nó se formar na garganta. O soldado olhou para a direção de Rodrigo, mas sem querer desviar os olhos de Isabela. Você precisa entender, Isabela. Esse homem não é quem você pensa que é. Como assim? Ela perguntou, a voz embargada, o medo misturando-se à confusão. Rodrigo não controla apenas você. Ele controla tudo. O soldado respirou fundo, como se cada palavra custasse a vida. A sua vida, a minha vida, tudo foi uma armadilha. E então a revelação assolou como um raio, cortando o ar pesado da sala. O que você quer dizer? Eu não entendo. O que é armadilha? Rodrigo é parte de uma organização. Ele foi responsável por eliminar pessoas que tentaram se opor a ele. Gente que sabe demais. Pessoas como sua mãe. O impacto do que foi dito fez com que Isabela quase caísse. Mãe? O que isso tinha a ver com tudo? O passado que ela pensava estar enterrado agora surgia como um fantasma assustador. Não, isso é impossível. A voz de Isabela tremia. Meu pai, ele nunca falou nada. Ele me disse que ele trabalhou para Rodrigo, ele sempre trabalhei. O soldado insistiu, cada palavra como uma faca afiada, cravando na pele de Isabela. João, com uma mão apoiada na parede, parecia pronto para desmoronar. Davi, ao seu lado, olhava entre os adultos, perdido. Em questão de instantes, Miriam, que até então observava em silêncio, finalmente se manifestou. É verdade, Isabela. Suas palavras foram calmas, mas pesadas. Eu também fiz parte daquela organização. Rodrigo não é apenas um milionário com tendências de controle. Ele é o próprio centro de uma rede de corrupção. Cada movimento que ele faz escondeu mais verdades sobre sua família do que você jamais soube. Isabela ficou em choque. A mente girava, o passado, a infância, as mentiras, todo o tempo que passou pensando que estava fugindo do seu cativeiro e, na verdade, tudo isso era um teatro cuidadosamente montado. Mas antes que pudesse processar, uma nova explosão irrompeu do lado de fora. A estrutura da casa parecia que ia ruir. E, em meio ao desmoronar, Isabela viu um flash de luz que escapava pela porta entreaberta. Era como se o mundo estivesse sendo despedaçado em pedaços ao seu redor. Droga, isso não pode estar acontecendo! João gritou, puxando Isabela e Davi. Enquanto a fumaça começava a invadir a sala, a confusão reinou, mas ainda havia um fio de esperança. O soldado gritou. Precisamos sair agora? Rodrigo, venha conosco. Mas Rodrigo, cercado, olhou para Isabela com um olhar misto de desespero e raiva. Você não entende, eles não são amigos. Eles tentarão acabar com todos nós, e antes que alguém conseguisse intervir, ele se virou e disparou em direção ao soldado, como um animal ferido. Rodrigo não! Isabela gritou. Mas o que ele estava dizendo? O que significava? O som de um tiro ecoou e tudo parou. O coração de Isabela disparou e o tempo parecia se estagnar. Cada olhar estava fixo na cena. E então se deu o choque final. Rodrigo, ferido, caiu de joelhos. Um silêncio mortal caiu. Como se o mundo tivesse segurando a respiração. Isabela, precisamos ir. O braço de Davi apertava sua mão, mas tudo que ela conseguia fazer era olhar. O homem que a mantinha aprisionada
agora nenhum vilão, mas sim um homem quebrado, e a verdade sobre seu passado a perseguindo como uma sombra. E no meio da fumaça e da confusão, Isabela percebeu que aquela batalha era apenas o começo. Com cada nova revelação, mais perguntas surgiam. O que mais ela não sabia? As respostas estavam cada vez mais distantes, enquanto uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Isabela ficou paralisada, o coração disparado e as lágrimas escorriam pelo rosto. Rodrigo, caído no chão, era agora um retrato de dor e fúria. As palavras do soldado ecoavam em sua mente como um eco ensurdecedor. Você não é quem pensava que era. Davi, precisamos sair agora. João gritou, puxando o irmão pela mão. Mas Isabela se sentia dividida, presa entre o passado e o futuro. O caos à sua volta parecia sufocante. As bombas do lado de fora retumbavam como se a terra tremesse. E a fumaça começava a tomá-los, reduzindo a visibilidade. Mas o olhar de Rodrigo, implorando por compreensão, a mantinha paralisada. E se ele tiver razão, murmurou, sentindo o peso da escolha. O homem que a aprisionou agora parecia tão fragilizado, e a barricada que sempre sustentou sua vida estava desmoronando. O que mais ele escondia? Mas não havia tempo para responder. Os homens de Rodrigo começaram a avançar, e Miriam, agora revelada como uma agente da organização, acenou para um lado. Vamos, temos que ir. Sua voz soava firme, mas seu olhar se voltava ansioso para as ameaças que se aproximavam. Isabela não teve outra opção. Ela agarrou a mão de Davi e correu, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. João fez o mesmo, ambos se lançando através da porta, tentando escapar da armadilha que as mentiras de Rodrigo haviam se tornado. Olhos vigiavam, julgaram. A cidade estava em pé de guerra ao redor deles. Enquanto corriam, o som de outro tiro ressoou. É um sinal de que eles não estavam livres. E quando Isabela olhou para trás, viu Rodrigo sendo arrastado por seus próprios homens, o desespero estampado em seu rosto. Não, você precisa saber a verdade. Sua voz ecoou, mas já era tarde. O passado que ela conhecia estava longe e o futuro parecia incerto. As ruas estavam tomadas por fumaça, gritos e sirenes. A cidade estava em ebulição. Isabela e Davi, com João ao lado, mantinham-se focados. Mas a dúvida ainda pairava. O que mais havia por trás daquelas palavras? Chegaram a um beco escuro, onde a adrenalina começou a ceder lugar à exaustão. O que vamos fazer agora? Davi perguntou. Sua voz trêmula. Isabela olhou nos olhos dele, tentando encontrar um pouco de certeza. Precisamos desmascarar essa organização. João respondeu, a convicção na voz. É a única maneira de quebrar o ciclo. Ela sentiu, sentindo um nó no estômago. A verdade que Rodrigo tentou esconder não era apenas sobre sua família, mas sobre tantas outras vidas que poderiam estar arruinadas pela corrupção. Então, vamos fazer isso juntos, Isabela disse, a determinação crescendo. O que quer que viesse, elas enfrentariam. A luz do dia começava a surgir no horizonte, sinalizando um novo começo, mas a batalha não estava ganha ainda. Enquanto começavam a sair do beco, Isabela ouviu uma explosão ao longe. O chão tremeu sob seus pés, e ao olharem para trás, viram fogo e destruição que consumiam tudo. Não podemos ficar aqui, gritou João, puxando-os para seguir. Uma nova era estava começando, e o que antes era um esconderijo se tornara um campo de batalha. Isabela sentiu a emoção ardente em seu peito,
E mesmo sem todas as respostas, uma coisa estava clara: elas lutariam. Agora a escolha era dela. E você, o que faria no lugar dela? Não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude no algoritmo. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Isso ajuda muito. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada.